Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial para falar das coisas de Deus, do que Deus tem feito na vida dele, e para falar um pouco do ministério dele. Eu estou aqui com o missionário Rafael. Rafael, seja bem-vindo ao nosso canal. Se apresente aí para os nossos irmãos e pode ficar à vontade aí para falar o que o irmão quiser falar e nos abençoar aí com o seu testemunho. Muito bem. Olá, Júnior. Antes de mais nada, falar que é uma alegria e um prazer poder estar aqui com você, com a sua família, com esses irmãos, né? Aqui por esses dias. Para mim é uma experiência nova também, nesse momento aqui que a gente está iniciando. E dizer que estou muito contente, muito feliz de poder estar aqui com vocês, tá bom? Meu nome é Rafael, tá bom? Sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. Sou casado há mais de 14 anos com Maria Célia, o nome da minha esposa. Temos 2 filhos, o Mateus e o Samuel, ambos com 9 anos. E moramos e servimos ao Senhor na cidade de Riachuelo, também no estado do Rio Grande do Norte. E hoje estamos aqui com o nosso querido irmão Júnior, tá bom? E com vocês aí também que nos assistem. Eu tive o prazer de conhecer o Rafael em uma conferência missionária e desde lá a gente criou essa amizade, né, meu irmão? Sim. E o irmão Rafael, ele está aqui nos visitando aqui no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, para dar um apoio missionário aqui a uma igreja nascente que está começando aqui no bairro Pedras, aqui em Fortaleza. E eu estou aproveitando a oportunidade para que o irmão aqui ele traga o testemunho dele, né, de vida, para apresentar aqui para os irmãos, que ele tem uma história muito interessante e eu acho muito bom conversar com servos de Deus que estão aí nessa caminhada há algum tempo e a gente aprende muita coisa, né, com a experiência aí dos irmãos. Então, irmão Rafael, conta um pouco como foi a sua conversão, o início da sua jornada, né? Fala um pouco aí do momento antes da sua conversão, aí passando pela sua conversão e até você tomar a decisão de servir a Deus, de ir para o seminário. O irmão fez seminário, né? Isso. O irmão tem formação em história também, não é isso? Sim. Né? Então conta um pouco para nós aí como foi essa jornada até este momento aí. Pode ficar à vontade, irmão, e não se preocupe com o tempo, pode deixar correr, pode ir falando que estamos aqui para aprender com a sua história. Maravilha. Então, vamos começar do começo. Vamos começar do começo, Vamos começar do começo. Como falei, né, nós somos natural lá de Natal, Rio Grande do Norte, apesar de que há 10 anos, quase 10 anos, eu não moro mais em Natal, mas não fica tão distante, né? Então, nós somos em 5 irmãos, né? Inclusive, eu tenho um irmão que graças a Deus também serve ao Senhor. Tenho outro que está fazendo seminário mesmo que eu fiz, inclusive, também já tem servido ao Senhor para adquirir algumas ferramentas. As minhas 2 irmãs são servas também, servem a igreja local. Minha mãe também conheceu a Cristo, é uma bênção. Só meu pai que ainda a gente tem orado, né? Então vamos lá. Nós somos de Natal, nós somos em 5 irmãos, 3 homens, 2 mulheres. E aí eu me converti, eu acho que... Eu queria ter me convertido antes, né? Mas eu me converti aos 12 anos de idade, graças ao trabalho missionário de irmãos que vieram do Sudeste, né? Mais precisamente no Espírito Santo. E dentre vários que vieram, que foram bênção, que Deus usou, eu acredito que eu posso citar o nome do nosso irmão Daniel Alves Ferreira, que ele é oriundo de Minas Gerais, mas morava no Espírito Santo e veio no início dos anos 2000, né, junto com outras pessoas também, mas eu acho que eu posso citar ele como um representante, né? E no ano de 2001, esses irmãos realizaram uma classe bíblica para as crianças. Outro trabalho que eu acho fundamental também, o trabalho infantil. E nessa classe bíblica, a minha avó paterna, ela já ia para... nós somos da casa de oração, né? Alguns conhecem como Movimento dos Irmãos, e ela já ia. Então a gente foi para essa classe bíblica, ela falou que até a gente foi, eu com os meus irmãos, e a gente, não sei se a gente começou aí na segunda ou na terça, mas na quinta-feira, no mês de junho de 2001,
isso há mais de 24 anos atrás, o Senhor foi falando aos nossos corações, e não somente eu, mas também os meus dois irmãos também, nós compreendemos a nossa natureza, a nossa situação, as consequências da natureza pecaminosa, né, e tal, e a gente entendeu que só Jesus Cristo poderia nos salvar. E o Senhor falou ao nosso coração, e acabamos realmente falando, né, que nós tínhamos entendido e queríamos crer em Cristo como O nosso irmão tinha Salvador. quantos anos, assim, nesse período aí? O irmão ainda era criança? Como é que é aí em que ano foi isso, mais ou menos, assim? Isso, quando nós nos convertemos, foi em 2001, em Natal, no mês de junho, naquele recesso que tem da escola, né? Aí eu me converti numa classe de 5 dias, eu tinha 12 anos na época. Os meus irmãos são mais novos, eu acho que um tinha 10 ou 11 e o outro tinha 9. Então eram tudo assim, numa escadinha. Então, é para ver a importância, né, do trabalho com crianças, né? Uhum. Trabalho com crianças, que muitos missionários têm esse dom de trabalhar, de envolver as crianças aí em algum projeto, às vezes escola bíblica de férias. Sim, sim. Na própria escola bíblica tem aquela sala com crianças e tudo, né? E o quanto que a palavra de Deus é poderosa, né? E ela age em todas as idades, né? Inclusive nas crianças, né? E desde essa sua conversão, meu irmão, o irmão já, nessa época, já era casa de oração lá, já era movimento dos irmãos, isso, né? Correto. Irmão, dá uma resumida aí, para quem não conhece, né? O que é esse movimento dos irmãos, o que é essa casa de oração, né? Explica para nós aí, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, o pessoal basicamente não conhece, a gente fala sobre o movimento dos irmãos, mas o pessoal não conhece, né? E não é uma característica dos irmãos pregar o movimento dos irmãos, defender uma placa denominacional, isso não existe. E isso, somado ao pequeno grupo aqui no Nordeste, faz com que esse movimento seja menos conhecido ainda, né? Sim. Mas aí o irmão explica para a gente aí o que é a casa de oração, né? Da forma como o irmão achar melhor. Então, alguns conhecem como casa de oração, outros como movimento dos irmãos. A nossa história remete ainda aos anos de 1800, né? E como é que iniciou-se isso, né? Lá na Irlanda, se eu não estou enganado, acho que foi na Irlanda, né? Vários irmãos de alguns grupos, né? Entendendo que do nosso sacerdócio universal. Então, o que acontecia? Algumas pessoas começaram a achar estranho que só certas pessoas dentro da igreja faziam certas atividades. E a gente entende que quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz, o véu se rasga de alto a baixo, né? Separando, não tendo mais uma barreira para chegar até Deus. A gente entende que toda pessoa onde há um novo nascimento genuíno, entrega a sua vida ao Senhor, ela passa a ser um sacerdote, né? A gente pode ver isso em Pedro, capítulo 2, verso 9, sacerdócio real, por exemplo, e todos nós temos um livre acesso ao nosso Deus. Então, a gente pode conversar com Deus, a gente pode servir a Deus, e isso, claro, a gente precisa entender o processo de crescimento, de amadurecimento, mas que isso se aplica especialmente aos homens, no sentido de fazer certas coisas. No culto, a gente entende que isso é aberto para outras pessoas também, não a um grupo seleto. Então, alguns irmãos, né? E aí depois a gente pode... Eu sei que você tem muito material aí, você pode até dar as orientações para as pessoas que se interessarem em entender mais. Começou a se juntar, a se unir para celebrar a ceia do Senhor. E eles começaram de uma maneira simples também, era uma outra questão também. O movimento dos irmãos começou com o objetivo de que a simplicidade, né, especialmente nas reuniões, ela realmente fosse algo predominante, algo existente. E aí os irmãos começaram, ao longo do tempo, a gente foi se expandindo, foi ganhando adepto. Temos alguns nomes importantes aí, que é o John Nelson Darby, tem o George Miller e outros também, que foram irmãos que foram, né, do nosso grupo. E aí foi se expandindo, alcançaram outros países, outros continentes, até chegar no Brasil, e aqui estamos. Então, algumas, digamos assim, alguns pontos essenciais que nós cremos: salvação
pela graça, não há nenhum mérito nosso, humano. Segurança da salvação, certeza, uma vez salvo, nós cremos que Deus nos garante a salvação, salvo para sempre. Cremos na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, entendendo que ele é 100% homem, mas também 100% Deus. Crendo na trindade ou na triunidade, como alguns também têm falado, né? Nós temos um único Deus, mas que é composto por 3 pessoas, o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Entendemos nas ordenanças, no batismo, na ceia do Senhor. Entendemos que a ceia, por exemplo, os emblemas, eles são símbolos, né? Representam o corpo e o sangue de Cristo, não que se transformam no corpo e no sangue, mas que simbolizam isso. Então, são alguns pontos aí que eu poderia citar, né? E depois a gente pode ver para expandir mais ainda. Mas, de maneira geral, seria isso. Entendemos que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, não a tradição, nem as experiências, né? Entendemos, são algumas das nossas crenças. Depois a gente pode expandir. Então, assim foi o movimento dos irmãos. Lá já era casa de oração, né? Quando eu falar movimento dos irmãos e casa de oração, é a mesma coisa, tá? Tá falando no sentido meio que sinônimo, né? Isso, exatamente. Acredito, o irmão me corrija se eu estiver errado, que a expressão casa de oração já é a ideia de identificar aquele local de reunião não como igreja, né? Porque aqui no Brasil a gente tem a cultura de chamar o prédio de igreja, né? Sim. E o movimento dos irmãos, as pessoas que são aí pertencentes a esse movimento, sempre enfatizam a ideia de que a igreja é a reunião das pessoas. Então, independente de onde aquelas pessoas estão reunidas, a igreja está ali reunida. Então, não é o prédio em si. E eu acredito que essa expressão casa de oração, ela se deu por conta de, já de forma didática, ensinar as pessoas que estão ali reunidas que ali é apenas uma casa que serve para o pessoal se reunir, para orar, para buscar a Deus, para fazer as suas atividades eclesiásticas, mas aquela casa, aquele prédio em si não é a igreja são os crentes que estão ali reunidos, né? Perfeito. Eu acredito que seja por conta disso que pegou aqui no Brasil essa expressão casa de oração, né? Eu vejo que fora o pessoal chama de salão do evangelho, né? Tem vários títulos que o pessoal dá, mas não é o nome da denominação em si, porque se entende dentro dos irmãos que não é necessariamente uma instituição denominacional, é mais um movimento mesmo, por isso que o nome é movimento, né? Mas assim, irmão, fechando aí esse parêntese que a gente abriu para poder explicar para o pessoal a qual movimento o irmão pertence, né? E voltando lá para a sua história, o irmão se converteu, já era na casa de oração na época, correto. E aí foi crescendo dentro desse grupo, né? E dentro desse crescimento, o que é que o irmão tem para dizer para a gente, até chegar aquele momento que o irmão decidiu, não, eu vou ser um missionário, eu vou trabalhar na obra de Deus. Conta um pouco para nós até isso daí, né? Quando que o irmão decidiu ir para um seminário, que seminário foi que o irmão estudou, como foi essa experiência, né? Conta aí para a gente. Sim. Só para finalizar, sobre a questão ainda do movimento, né? Infelizmente, aqui no Ceará, ainda é uma coisa que está engatinhando, né? Então, assim, a gente tem um grupo maior na região sudeste, ali nos 4 estados do sudeste, né? Aqui no Nordeste nós temos algumas, no estado do RN, dentro da região Nordeste é onde tem mais, mas se Deus quiser, as coisas vão caminhar e vamos conseguir avançar. Então, por isso que não é tão conhecida aqui, né? Então, tem essa questão. A questão da nomenclatura, né? Como eu falou, a gente realmente crê que a igreja não é o prédio, mas são as pessoas. Cremos numa igreja universal, não que seja a universal, mas uma igreja universal, composta... É importante explicar, né? Que algumas pessoas podem confundir. Não aquela igreja universal que a gente quer... Mas... Não é a denominação, não. Mas é o sentido de que a igreja ela está em todos os locais aí do planeta, é formada por brasileiros, japoneses, africanos, né? Essa ideia. A igreja ela é composta por pessoas de todas as nacionalidades. Exatamente. Assim, né? E de todos e salvos genuinamente falando, né?
tanto do primeiro até o último. Então, todos formando uma única igreja, que é a igreja que vai estar com o Senhor, né? Claro que dentro dessa igreja universal existe várias e várias e várias igrejas locais. Entendemos que a placa ela não salva ninguém, a salvação ela é unicamente por meio da fé em Jesus Cristo, né? Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9 fala isso aí. Então, só fazer essa observação final, né, quanto a isso. Em relação ao nosso, digamos assim, ao nosso desenvolvimento, né? Me converti na casa de oração, cresci na casa de oração e estou na casa de oração e pretendo ficar até o dia que o Senhor me chamar, até o dia que o Senhor voltar. Claro que não creio que nós somos a melhor igreja, né? Toda igreja ela tem os seus limites, os seus desafios, mas creio que é uma igreja coerente. Mas temos muita admiração também por outros irmãos também que têm uma visão, uma hermenêutica correta da palavra de Deus, tem o nosso respeito, a nossa admiração. Mas vamos lá para falar sobre esse desenvolvimento. Eu me converti em 2001, como eu falei, tinha 12 anos. E é interessante que às vezes eu ouço assim: o meu chamado foi quando eu ouvi alguma coisa que me impactou, uma conferência, alguém falou alguma coisa, ou leu, enfim. No meu caso não foi assim. No meu caso foi o seguinte: a gente entende que todos nós somos chamados, a partir do momento que crê em Cristo, a servir em tudo, o que for possível. E aí eu fui discipulado, né? Teve irmãos que me discipulou e mostrando e aquela coisa toda, e a gente compreendeu que é um privilégio, mas também é uma responsabilidade que nós temos. Servir junto com as crianças, servir no instrumento, servir varrendo, servir de várias maneiras, né? E aí a coisa foi acontecendo. E a igreja a qual eu fazia parte, no caso sou oriundo de lá, que é a Casa de Oração lá em Natal, que fica na zona norte da cidade, ela sempre trabalhou muito missões. Então não era uma coisa pontual. Então a gente falava sobre missões, a gente orava por missões, por missionários, por campo missionário e tal, procurava evangelizar, servir, enfim. Então isso foi assim, meio que algo, não era uma exceção, isso era uma regra. Eu louvo a Deus por isso, graças a Deus por isso. E aí a gente foi crescendo, eu tinha 12 anos e os anos foram se passando, né? E Deus sempre falando no nosso coração. E é interessante que, assim, para quem é colega também, né, que está no ministério, muitas vezes é uma coisa natural. Então, assim, não muda muito, porque é uma coisa que você já estava fazendo. Então, eu acho até estranho alguém, por exemplo, não ser uma pessoa ativa na igreja e querer ir, por exemplo, para a obra. Porque eu entendo que nós precisamos servir primeiro na nossa igreja local. Então, quem não serve na igreja local, não vejo que é interessante que essa pessoa ela precisa ter um momento com a igreja, ela precisa servir a Deus por meio dos irmãos na igreja local. E a igreja vai reconhecendo isso. A gente pode ver isso, por exemplo, lá em Atos, capítulo 3, no envio de Paulo e Barnabé. João Marcos vai com eles na primeira viagem missionária, ali os líderes impondo as mãos, ali é um símbolo de que, olha, a gente está com você, a gente reconhece, a igreja reconhece isso. Pois bem, então não houve, Júnior, alguma coisa assim, puxa, isso aqui foi um divisor de águas, não ocorreu. Deus foi falando, graças a Deus, eu casei com uma né, o nome dela é Célia, Maria Célia, Celinha, né, chama, uma mulher de Deus, uma mulher que é serva. E é interessante que, pelo menos lá para nós, a gente começa não a namorar primeiro, a gente começa a orar ao Senhor, para entender se é da vontade dele. Então, antes da gente começar a orar, eu falei assim para ela, falei, Celinha, deixa eu te falar, eu tenho um desejo de servir ao Senhor mais ainda, de maneira, não especial, mas de uma maneira específica, diferente, e assim, só vai dar certo se você tiver pelo menos disposta. Está disposta a encarar. A encarar, né? Aí ela falou assim pra mim, eu fiquei até com vergonha, né? Porque assim, eu sempre pensei em ficar no Nordeste pela necessidade, tá? E ela falou, não, mas eu penso da mesma forma. Eu até pensei em ir pra Índia, eu falei, vixe, então quer dizer que ela tá mais do que... É um passo à frente, né? Então pra Índia não precisa ir também. Não precisa tanto. Não precisa tanto. Beleza, então isso deu certo, a gente começou a orar e tal. Eu namoro, noivado e casamento. Então já estamos há quase 15 anos casados, graças a Deus. Então isso foi uma bênção também. Então juntou, né, porque era o mesmo pensamento e tal.
E aí nos casamos. Nos casamos em 2011, porque eu gostaria de ir para a obra casado, né? Era um desejo meu. Na época eu acho que eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, 22 anos. Então a gente casou em 2011, e aí na época tem um irmão muito especial, um grande missionário, um grande exemplo, chamado Eliel Sola de Oliveira. Hoje ele está na Bélgica, um homem de Deus, junto com a sua família. E na época, a minha liderança na época era ele. Então a gente já tinha casado e tal, e às vezes é interessante, Júnior, que assim, qual é o meu receio? O meu receio era assim, na época eu tava fazendo pedagogia, fiz 2 anos, não terminei o curso, mas qual era o meu receio? De eu começar a me envolver com trabalho, eu trabalhava também, né, na época, estudava, então qual era o meu receio? De ir postergando, né, inclusive quem está me ouvindo aqui, toma cuidado, se você é um vocacionado, não deixa que outras coisas te atrapalhem, tire o foco. Então a gente tem esse cuidado, a gente vai trabalhando, a gente vai estudando, vai querendo, e assim aquilo que Deus, a gente entendia isso que Deus tinha nos chamado, a gente ia meio que deixando de lado, fazia por encargo de consciência, mas não da maneira ou quantitativo talvez como Deus queria. Então a gente casou em 2011, no meio do ano, e a gente conversou com a nossa liderança, com o Eliel, o nosso desejo, né, a gente achou que era o momento, claro que a gente teria que ter o aval da nossa liderança, da nossa igreja e tal, então prontamente ele conversou com outras pessoas e viabilizou, e nós fomos em 2012, então assim, a gente ficou, vamos dizer, 6, 7, 8 meses, assim, trabalhando, estudando, casado, mas depois disso a gente foi para o seminário, aí lá é presencial, é interno, então a gente foi para um seminário excelente, que eu recomendo, que eu aconselho, que é o seminário Instituto Batista Bereano, que fica lá em Natal, né? É um excelente seminário, os irmãos são irmãos piedosos, acho que muitos dos professores ainda continuam, faz 10 anos que eu terminei, né? Mas são irmãos assim muito preciosos, muito queridos também, eu recomendo, eu aconselho. Aí, 2012 nós fomos para lá, aí a gente ficou até 2015. Uma observação, seminário, ele não chama ninguém, quem chama é o Senhor, a igreja reconhece, mas o seminário é um importante lugar para você adquirir ferramentas. Eu acho muito difícil que uma igreja local consiga oferecer o suporte que um seminário oferece, né? Estou falando isso porque tem alguns do nosso grupo que não é a favor de seminário. Então eu acho que não conhece, na verdade, o contexto. Então, não é seminário que chama, quem chama é Deus, mas a gente adquire muitas ferramentas importantes que serão usadas no ministério. Beleza. Existe um entendimento de que isso em alguns grupos, né? De que você ir para o seminário, ele vai matar a sua fé, ele vai lhe fazer um teólogo acadêmico de gabinete, e que aquilo ali não vai ser para edificação da casa de Deus, não vai ser para a honra e a glória do Senhor, né? Mas, assim, existe um entendimento que Deus, como você está falando, Deus é quem chama, Deus é quem capacita, tá? Mas a questão nada impede ao Senhor Deus de ele usar o seminário como um instrumento de capacitação que vai trazer ferramentas para aquela pessoa que está sendo ali treinada para exercer a obra do Senhor de uma forma mais qualificada. Não que seja necessário, né, isso, irmão? Não é que o obreiro ele tem que necessariamente passar por um seminário para ser um missionário, para ser um presbítero, para ser um evangelista, mas o seminário, dependendo se é um seminário conservador, que entende que a Bíblia é a palavra de Deus, de fato, né? E esse tipo de seminário de linha conservadora, ele traz muitos benefícios, né, para o serviço do Senhor, né? Então, o irmão tá falando isso, né? Sim. Que por meio do seminário, o irmão adquiriu muitas ferramentas que hoje lhe ajudam na prática da obra do Senhor do dia a dia, né? Não é isso que o irmão tá enfatizando? É isso mesmo, sem dúvida. É um pré-requisito para ir para a obra, fazer o seminário? Biblicamente, não.
Então, alguém pode servir com qualidade? Pode, sem necessariamente ter ido para o seminário? Pode. Tem gente que foi para o seminário e tem uma vida toda distante de Deus. Tem gente que não foi para o seminário e tem uma vida correta, né? Assim, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tem um bom conhecimento, que tem um bom exemplo e tal. Às vezes sabe mais teologia do que o pessoal do seminário. Perfeito, né? exatamente. Então Deus ele faz da forma como ele quer. Forma como ele quer. Eu recomendo, né, entendendo que isso não é um pré-requisito, mas tem esses contextos também. Então é justamente isso que eu estou falando. Não se tornar uma doutrina, tem que ir para o seminário, que é um problema, mas também não demonizar, porque ir para o seminário você... Não, então eu acho que é bom, se quiser e puder fazer. Irmão, já que a gente está falando sobre isso, algumas pessoas pensam em ir para o seminário e tem assim uma certa, como é que eu posso dizer, uma fantasia, né? Nossa, eu vou para o seminário e vai ser muito bom, eu vou só estudar, eu vou só me dedicar ali ao Senhor e quando sair eu vou conseguir fazer tudo, né? Fala um pouco pra gente, irmão, como é ir ao seminário, né? Eu não tenho essa experiência, né? Eu estudo de forma, podemos dizer assim, de forma leiga, né? Eu sou um leigo no assunto, mas assim, como que é essa experiência, né? Você tá lá no seminário, o seminário que o irmão tava lá, ficava lá dentro. Ficava lá dentro, morava lá. Morava lá. Morava lá interno. Aí estuda de manhã, de tarde, de noite, como é que é? Tem que ter trabalho nas igrejas, como é que funciona isso assim na prática? Assim? Claro que cada seminário tem a sua particularidade, então eu vou contar a nossa experiência lá, né? Lá era assim, havia as aulas na parte da manhã, das 7 da manhã até, eu acho que é mais de meio-dia, na verdade. E à tarde, a parte da tarde e noite, era para realizar as atividades, porque tinha um alto grau de quantidade de leituras. Tinha trabalhos acadêmicos, especialmente artigos, né, artigo científico, que a gente fazia bastante. Eu acho que toda disciplina pedia artigo científico. Então, assim, tinha as provas, então as aulas aconteciam da terça até a sexta. Final de semana, a gente deveria desenvolver o nosso ministério prático. Na nossa igreja local, se alguém fosse de fora, conseguia uma igreja para servir. Então, final de semana, servia a igreja. Segunda seria o dia para organizar as coisas, por isso que não tinha aula. Só que eu digo assim, que não tinha aula, mas às vezes acontecia alguma situação pontual. Por exemplo, eu lembro que teve uma disciplina lá que a gente fez na segunda noite. Então, assim, de regra não tinha aula, mas às vezes acontecia pela necessidade e tal, para que ficasse melhor, né? Então, funcionava dessa forma. De segunda a sexta no seminário, entendendo que na segunda seria um dia para a gente organizar as coisas, aquela coisa, né? Muita coisa. Também colocar as leituras em dia, porque realmente era um grau de exigência muito grande lá, e eu acho que é interessante isso. Algumas pessoas falaram, né, que o nível do seminário, em termos acadêmicos, de leitura, de trabalhos, superava vários cursos de cursos superiores mesmo, entendeu? Então era dessa forma que funcionava. Aí no sábado a gente ia, né, no nosso caso em especial, no sábado pela manhã a gente ia para Riachuelo, né? A gente não morava lá, mas a gente já servia lá, já ia e voltava. Então realizava as atividades com as crianças à tarde e culto à noite. Riachuelo é um município lá do Rio Grande do Norte. Isso. Fica próximo de Natal ali, colado, como é que é? Dá uns 80 quilômetros de Natal, é um município pequenininho, né? Fica uns 80 quilômetros e fica na região agreste do estado. Então, desde o seminário, o irmão já tem esse contato lá com o município de Riachuelo, né? Que é onde o irmão atua lá atualmente na obra. A gente não iniciamos o trabalho já tinha sido iniciado, mas o trabalho estava, em termos praticamente fechado, na verdade, né? Então, Deus sempre falou no nosso coração. A gente sempre teve um desejo, não de ir para uma mega igreja, não de ir para a gente sempre teve o desejo de ir para lugares onde havia mais necessidade. Então, interior, né? Na capital tem várias igrejas e tudo mais, é uma vida diferente, né? Mas nos interiores há uma escassez maior,
porque nem todos querem ir para lá por causa do estilo de vida que é um pouco mais limitado, né? Mas isso Deus sempre falando no nosso coração. E a gente foi, Deus foi falando, e a gente pegando amor e tal pelas pessoas, e Deus foi usando. E hoje, graças a Deus, temos lá um trabalho que, claro, tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas o trabalho que já existe lá, e a gente ia e voltava. Vocês estavam estudando no No seminário, seminário, final de semana ia e a voltava. Riachuelo. Sábado, Riachuelo, domingo na nossa igreja local. Aí a gente servia com pregações, diligências, evangelismo, discipulado, enfim, tudo que era necessário, trabalho com as crianças, a gente estava, tanto eu como a minha esposa, envolvidos, né? Então, sábado lá, na época que a gente fazia seminário, sábado, Riachuelo, domingo, a nossa igreja ficar na Zona Norte, lá de Natal, e segunda, seminário, e segunda, sexta, seminário, e assim foi a nossa rotina por 4 anos. E assim, nesse período, o irmão tinha algum apoio, né, na questão do sustento, né? O irmão trabalhava, fazia alguns bicos. Como é que foi nesse período de seminário? Foi um período difícil? Foi um período em que a gente sabe que Deus, ele supre todas as coisas, ele não deixa faltar nada, né? Mas eu estou falando nesse sentido, como que funcionava essa questão do sustento de vocês? Porque foi você e sua esposa para o seminário. Os dois fizeram seminários juntos, no caso. Isso. É isso? Então, 4 anos? Lá são 4 anos. São 4 anos de curso. Né? E nisso, de segunda a sexta, seminário, estudo ali, aquela puxada, é uma puxada acadêmica pesada, né? Sim. E sábado e domingo, no campo missionário, botando em prática aquilo que estava aprendendo lá, e fora o que aprendeu na experiência na igreja, né? Sim. E botando em prática lá, né? Aí como que era, o irmão recebia alguma oferta de alguma igreja? Como é que era esse período aí? A igreja que enviou o irmão ajudava em alguma coisa? Ela tinha condições de sustentar? Como é que era isso? Sim. Não, a nossa igreja sempre foi uma igreja muito presente em nossas vidas, né? A igreja, a Casa de Oração que eu falo lá em Natal, lá só tem hoje 2 igrejas, Casa de Oração em Natal, né? Eu sou da que fica na região norte, na Zona Norte, né? Então, eu trabalhava numa rede de supermercado, a minha esposa trabalhava, como a família também, então a gente tinha os nossos trabalhos, digamos, seculares, né? E aí, para ir para o seminário, porque lá é o seguinte, esse seminário que eu acho muito legal isso, eles entendem que quem vai para lá, a ideia deles não é ter muita gente assim e tal. Então, a ideia deles é o seguinte, que eu acho, eu concordo. A ideia de quem vai estar lá é quem realmente é vocacionado. Então, a ideia é que se dedique de tempo integral às coisas do ministério, né? Então, para quem vai estar lá, dificilmente consegue trabalhar. Então, assim, é um trabalhar que eu seminário, digo, trabalhar fora, né? É um seminário que é dedicado à capacitação daquelas pessoas que entendem que tem a vocação para ser obreiro de tempo integral. Perfeito. Né? Porque, assim, para os irmãos que talvez não conheçam a questão de seminário, existem seminários que você tem aula lá à noite, você vai para a sua aula e a sua vida durante o dia é uma vida normal, você pode ter o seu trabalho normal. Né? Aqui em Fortaleza tem seminários nesse sentido, mas nesse caso do seminário que o irmão fez, que é o Seminário Batista Bereano, é isso? Isso. O foco dele é trabalhar com pessoas que têm vocação para ser obreiro de tempo integral. Isso, né? Exatamente. Então, ele já tem toda uma estrutura para que você vá se acostumando àquele processo de trabalhar na obra do Senhor de tempo integral. O que seria trabalhar na obra do Senhor de tempo integral? É aquela pessoa que se dedica 100% ao serviço do Senhor e que tem um obreiro de tempo parcial, parcial que chama? Parcial, que é o obreiro que ele trabalha, né? Ele tem o seu trabalho secular e ele dedica o restante do tempo à obra do Senhor, né? E o obreiro de tempo integral é aquele que cumpre, ou supre, melhor dizendo, supre aquela necessidade do campo de ter alguém ali 100% para isso. Isso. Né? Então, o irmão teve esse chamado do Senhor para isso, já foi para o seminário
que capacita para isso, né? Então é interessante. Então, essa ideia lá. Claro que assim, eu terminei em 2015, então já tem 10 anos. Então, eu não sei. Pode ter mudado alguma coisa. Possa ser que tenha mudado. Assim, mudar no sentido de se adequar, porque a gente sabe que tem coisas que você vai precisar se adequar, né? Então, eu não sei como é que tá lá hoje. Mas até então era dessa forma que acontecia. Até porque nem tinha como trabalhar fora, porque era assim, as aulas, isso eu sei que continuou porque o meu irmão, um dos meus irmãos estudou lá, né? Ainda estuda lá. Então, as aulas eram pela manhã, então já dificulta, né? Porque muita gente precisaria da manhã para trabalhar, se fosse o caso, né? Então, já não daria. E também o que a gente precisa fazer fora das aulas é muito mais do que a gente vê nas aulas, porque eram muitas leituras, eram vários livros que a gente precisava ler, eram trabalhos que precisavam de pesquisas, então realmente não tem nem como. Então a ideia realmente é focar naqueles vocacionados. Então, dessa maneira que a gente fazia. A minha esposa, ela lá é assim, você pode fazer o bíblico geral, que são 2 anos. A minha esposa, ela não fez toda a grade curricular, ela cursou algumas disciplinas. Para as mulheres, em especial mulheres casadas, elas enfrentam um pouco mais de dificuldade, porque assim, tem a questão da casa, da família, às vezes tem a questão dos filhos, então elas encontram maiores dificuldades de cursar toda a grade, que é uma grade puxada, né? Então, no caso da minha esposa, ela cursou algumas disciplinas do bíblico geral, que é possível, mas ela não chegou a se formar. Então, teve disciplinas que a gente saiu e que ela não foi possível ela cursar. Então, só essa observação. Mas o que ela pôde aproveitar, ela realmente aproveitou, né? Então, foi dessa maneira, nesse período do seminário, até chegar 2015. Aí, a gente finalizou o curso, né? E Deus já vinha falando no nosso coração, a gente não teve dúvidas, né? Que era para ir para Riachuelo, e nós fomos. Mas aí, a questão do sustento, né? Então, eu trabalhava antes de ir para o seminário, numa rede de supermercado, como eu falei, minha esposa trabalhava com a família. Então, pela necessidade de ter que deixar os empregos, a gente realmente não tinha como continuar. Então, a gente precisou pedir demissão dos nossos empregos, né, para que pudesse dedicar integralmente, né, a aquele momento de estudos e mais intensos e tudo mais. Diante disso, obviamente que havia a necessidade de recursos, né, até porque o seminário é pago. É um valor muito em conta, eu acho, mas é pago. Então, assim, nós, o nosso líder na época, nosso irmão Eliel, ele entrou em contato com algumas pessoas, né? Claro que Deus usou outras pessoas também para entrar em contato com outras pessoas, e nós tivemos aqueles recursos, né? A nossa igreja, ela participava do sustento também com o valor, mas a nossa igreja era pequenininha, né? Então ela não tinha condições de fazer tudo. Então, mas a nossa igreja sempre foi presente em nossas vidas. Deus colocou outros irmãos, colocou outras igrejas que também tocou no coração deles, e eles começaram também a participar do nosso sustento, né? Algumas até hoje, tem 2 igrejas que até hoje continuam, inclusive desde 2012. Então, continua contribuindo conosco. Começaram lá no início do chamado. Temos 2 igrejas. Ainda hoje eles estão apoiando a obra Ainda. Sou muito grato a Deus, né, pela vida deles. E, assim, 2 ainda conta até hoje. Então, já tem 13, 14 anos aí, mais ou menos, né? Algumas pessoas não entendem, assim, que são de outros grupos, outras igrejas, né? Não, nesse caso, né, nessa experiência do irmão e de muitos missionários, não existe uma sede, né, a Igreja dos Irmãos, a Igreja Batista e outros grupos, não existe uma sede que patrocina aquele obreiro. Então, o obreiro, ele vai pela fé. Sim. Né? Então, necessita das igrejas locais e de irmãos, de forma individual, deles ofertarem para que o obreiro consiga até terminar um curso e se sustentar, e assim a sua família no campo missionário, né? Algumas pessoas não entendem isso, pensam que o obreiro, o pastor, o presbítero, todos eles são ricos, todos eles são Edir Macedo, donos de igreja e tal. E para a maioria das pessoas, essa realidade, né? E nós estamos falando aqui
apenas do período preparatório ainda, né? Sim. Mas para a maioria das pessoas, essa realidade da dificuldade que é o obreiro se dedicar ali ao Senhor 100%, né? É desconhecida para a maioria das pessoas, né? E por quê? Porque eles entendem, o pastor ele recebe do dízimo lá da igreja e ele vive muito bem, obrigado, porque é a experiência que muita gente tem por aí em algumas igrejas que a gente seria até errado chamar algumas dessas de igrejas, né? Mas existem muitos servos de Deus, que é exemplo do irmão Rafael aqui, mergulha na obra de Deus pela fé, sabendo que Deus vai levantar o sustento, porque na decisão que o irmão tomou não tinha nada certo, né? O irmão, não, nós vamos abandonar o trabalho para se preparar para a obra do Senhor, mas assim, não tinha um salário fixo, não tinha uma carteira assinada, uma igreja vou assinar a sua carteira e a gente vai... Não existe isso, né? É pela fé, né, meu irmão? E isso é interessante a gente pontuar isso, porque para muitas pessoas existe essa fantasia. Eu vou para o seminário e lá vai ser só oba-oba. Eu acordo de manhã, eu tomo meu café e vou tomar, vou estudar, depois vou almoçar a melhor comida e tal, sendo que, gente, é luta, né? É luta. Às vezes, muitos obreiros não sabem do dia de amanhã, né? Obviamente, ninguém sabe do dia de amanhã, só Deus, né? Mas muitos obreiros não sabem, olha, será que eu vou ter o sustento de amanhã para mim, para minha esposa, e aqueles que têm filhos, né, irmão? Que vão para o seminário com filhos, né? E principalmente na obra lá, que você muitas vezes está sozinho lá naquela cidade, e você hoje teve o que comer e amanhã a gente não sabe de onde vem, e de repente Deus, ele manda alguém que você às vezes nem conhece, e essa oferta chega e você passa mais um dia, e é um dia após o outro, né? Por conta do tempo, vamos passar para essa parte da saída do irmão do seminário, né? E essa ida de tempo integral para Riachuelo, para o município de Riachuelo. Quando o irmão chegou lá, como que estava a situação lá, né? Como que o irmão chegou lá com a igreja com 100 membros, esperando o irmão, olha, vai vir um missionário capacitado do seminário, nós já estamos aqui com salário de 3 salários mínimos aqui para ele, para sustentar ele, a família dele. Foi isso que o irmão chegou lá e encontrou lá? Como é que foi isso daí? Fala pertinho aí para a gente captar bem. Não era um contexto bem diferente desse. Era totalmente diferente, né? Como eu falei, eu não comecei o trabalho, não fomos nós que iniciamos o trabalho em Riachuelo, né? Então a gente chegou lá, já havia um trabalho, já havia um prédio, então graças a Deus não tivemos que pagar aluguel, né? Graças a Deus. Enfim, então quando nós chegamos lá, a gente encontrou uma limitação muito grande. Primeiro que a gente encontrou um grupo com 4 crianças lá. Foi esse grupo que a gente encontrou. Hoje a igreja... porque lá é uma cidade pequena também, né? Uma cidade que tem 7 mil habitantes. O irmão chegou à igreja, os membros da igreja eram 4 crianças. 4 crianças, que na verdade nem todas eram convertidas, mas que frequentavam. Não tinha... Dava até para cantar aquela musiquinha, né? Não tinha uma casa, muito engraçada... Tinha teto, mas não tinha nada. A letra dessa música era, você poderia fazer uma interpretação literal na sua situação. O teto até tinha, né? Mas as janelas bem deterioradas, tinha piso, mas estava no contrapiso. O irmão está falando do prédio da igreja. Do prédio, Em relação a pessoas, foram 4 crianças. Foi esse grupo que a gente encontrou e passou por um tempo, inclusive, só 4 crianças. Em relação ao prédio, a água tinha cortado o fornecimento de água, luz só funcionava 2 lâmpadas, não tinha cadeira para sentar, o que tinha lá era 2 tijolos de um lado, 2 do outro, uma tábua de andaime, e a criança se furava, porque ficam as feiprinhas, né? Aí o piso era no contrapiso, não sei quantos aqui entendem essa questão, mas é quando não é queimado, quando não tem cerâmica, a poeira, tinha crianças que era até asmática naquela época, a gente pegava água do lado, jogava e tal, então lá atrás o mato me cobria, eu não sou tão alto, mas me cobria, né?
E quando no início a gente não morava lá, a gente ia, como eu falei, né, na época do sênior a gente ia e voltava, então a gente chegava lá e encontrava o que você imaginar, cara. O pessoal usava lá para um bar, para essas casas, né, enfim, então assim, não, a gente encontrava de tudo lá. Não tinha banheiro, não tinha umas paredes lá, enfim, foi uma estrutura bem desafiadora, com um grupo bem desafiador. Então foi esse grupo que a gente encontrou lá, e esse foi o contexto. As portas, tem uma porta quebrada, e, claro, graças a Deus hoje a gente tem uma outra realidade lá. Mas foi esse o contexto. E aí a gente foi trabalhar, né? Trabalhar que eu digo, junto com os irmãos, junto com a igreja. Deus tem sido gracioso conosco. Hoje a gente tem uma estrutura diferente. Hoje nós temos bem mais que 4 pessoas, né, lá na igreja. Claro, é uma cidade pequena. Então, assim, eu não sei se um dia a gente vai chegar até 100 membros. Possa ser que sim. Mas é uma cidade pequena, então a gente, para o tamanho da nossa cidade, eu diria que a nossa igreja é uma igreja mediana, né? Igreja mediana. Quando o irmão chegou lá, diante dessa situação, o trabalho já tinha sido iniciado, mas aparentemente deram uma pausa no trabalho por algum motivo. Foi, eu acho que deram uma abandonada lá. Pessoas para trabalhar, realmente, escassez de pessoas mesmo. Foi, né? Eu não vou nem dizer que tinha sido má vontade, mas houve escassez mesmo de obreiros, que eu acho que não é nada. O irmão chega a ver essa situação, talvez seja esse motivo que lhe levou para lá, né? Sim. E começa a trabalhar com sua esposa. Os seus filhos já tinham nascido. Interessante. A mudança para Riachuelo foi dia 9 de janeiro de 2016. Os meninos nasceram dia 31 de janeiro de 2016. Então eles nasceram praticamente quando chegou lá, né? Então foi nesse período. Já nasceram lá. Já nasceram no campo missionário. No mesmo mês, inclusive, chegou lá. São gêmeos, né? São gêmeos. É o Mateus e Samuel. Duas bênçãos de Deus aí. Então, eles têm 9 anos, então faz 9 anos que o irmão está lá. Isso. Faz 10 agora em janeiro, vai fazer 10 de janeiro, se Deus permitir. Tá, então são aproximadamente 10 anos que o irmão está lá. Quase 10 anos. Aí o irmão encontrou essa situação, a igreja do irmão lá em Natal dava um suporte ao irmão, né? Sim. Tá lá no trabalho com o irmão. E assim, o irmão tinha uma renda fixa para trabalhar na obra, ou o irmão continuou dependendo das ofertas? Porque assim, você vai para uma cidade do interior, você sai da capital, na capital você arruma emprego aí de qualquer coisa. No interior a gente sabe que a realidade é outra. É diferente. Né? O pessoal trabalha lá da agricultura, alguma coisa do campo, outros que não conseguem alguma coisa saem do interior para ir para a capital atrás de emprego. É muito comum isso. E você faz, como missionário, você faz um caminho inverso, vai a Riachuelo para levar a palavra de Deus para o povo de lá. E aí, quando você chega lá, o irmão precisou ainda fazer alguns bicos, porque a gente sabe qual é a realidade do missionário. Sim. A gente sabe qual é a realidade, né? Como foi esse período, irmão? Rapaz, realmente essa questão das finanças, nosso contexto é um desafio, né? Deus supra, a gente vai se adequando à nossa realidade, isso é importante, mas assim, não tem, pelo menos nosso contexto aqui, né? Talvez em outro contexto seja diferente, mas nosso contexto aqui é um desafio. Você chega numa igreja que tem 4 crianças, aí você tem que ligar a água, aí vai chegar o papel de água, vai sair da onde esse dinheiro? A luz, no início, vai sair da onde? Para você ter uma ideia, falo isso até como testemunho, estamos indo para Riachuelo, morando há quase 10, mas a gente já ia antes. Sabe quantas vezes, e aí eu estou falando isso porque a gente prefere investir em outras coisas. Sabe quantas vezes a gente se beneficiou de R$1 da igreja em Riachuelo, nesse, sei lá, 15 anos que a gente vai, sei lá, mais ou menos isso, nem R$1 até hoje. O que o irmão tá falando não porque a igreja não tem essa visão. O que o irmão está falando da coleta de ofertas da igreja de Riachuelo, que é a igreja onde o irmão trabalha, tá? Todo o recurso foi para obra da igreja, não foi, obviamente, o irmão está trabalhando na obra e tal, mas não foi para o sustento do irmão e da sua família. É isso que o irmão está dizendo. Isso, vindo da igreja em Riachuelo, não. De Riachuelo não. Até hoje, né, até alguns até acham, mas não é possível. É possível isso.
Então, ao contrário, chegava algumas ofertas para nós, então, especialmente, então, como isso a gente tinha que, assim, pagar água, pagar uma luz, comprar uma pipoca para uma criança, uma lição, fazer uma xerox, essas coisas. Então, até hoje, e não é porque a igreja não tem a visão, quero deixar isso claro, tá? A igreja é uma bênção. Tanto é que a gente contribui, dentro das nossas possibilidades, com 2 missionários lá na igreja, né? Mas não sou eu. A gente, então, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Graças a Deus, Deus levantou outras pessoas. Como a gente, eu não sei se aqui vocês falam, mas lá ele fala assim, ninguém vive por cima da carne seca, mas Deus tem cuidado. Quando a gente chegou lá, foi interessante. Os meninos nasceram, né, no mesmo mês. Aí, teve uma igreja que mandava 1/3, aliás, 30%, né, do nosso sustento. Eles não conseguiram mais continuar. Isso foi um grande baque. Então, você imagina só, 2 crianças recém-nascidas. As crianças nascem e você já tem um corte aí de uma 30% parte da renda que vinha. E na época a gente não tinha casa própria. Já não era muito. Mas agora tem 2 crianças pequenas e ainda corta a parte da renda. Claro que a igreja também, assim, claro que a igreja é uma igreja muito amorosa, passou os 4 anos e realmente não foi possível, não foi por falta de visão e tal, mas aconteceu de 30% a menos. A gente morava de aluguel, aí tinha que pagar aluguel, tem que pagar água, luz, essas coisas todas. Os meninos, nossos filhos, nasceram com a dificuldade de mamar, então a gente comprava aquele leite que é bem caro, o Naum. Aí depois tomou, né? Nossa, cara, não sei nem quanto é. Eu não sei nem como é que tá. Eita, meu irmão. Ele eram 2 lá, cara. Eram 2. Eram 2, cara. Eu nem acho que era 50 conto na época, isso foi em 2016, né? Aí, cara, não dava 15 dias. Então, foi um momento muito difícil, desafiador e tal. Então, como realmente ficou insustentável, digamos assim, aí a gente teve que buscar alguma coisa para fazer lá que não é fácil, trabalho no interior, né? Para quem conhece essa realidade é complicado. A questão da agricultura, você não sabe nem se vai ter e tem que esperar 1 ano, pelo menos, para colher. Então, o que acontece? Eu tive que me virar. Aí eu passei um tempo lá trabalhando de servente. Né? Eu não sou pedreiro, mas aí eu passei um tempo lá trabalhando de servente para conseguir, porque senão não tinha como. Né? Para você ter uma ideia, a gente chegou a ter 3 papéis de luz, cara, em aberto. O carro, aí lá tem um carrinho que é tipo uma caminhonetezinha que corta a luz, né? Aí o barulhinho do motor é diferente. Menino, quando passava um barulhinho, chega a me arrepiar. Você vai ser agora? Então, assim, a gente teve 3 papéis de água também. Só que a água eles esperavam mais. Né? A luz era mais... lá é privatizada a companhia de energia, né? A água é do governo, então eles esticam um pouquinho mais. Então, assim, foi um momento desafiador, né? Mas, enfim, Deus usou esse momento para nos lapidar, para, enfim, confiar mais e tudo mais. Não vou negar para você, né, nem para vocês. Várias vezes eu olhava, eu pensava assim, o que eu vim fazer aqui, cara? Porque eu não pensava nem tanto em mim, mas sujeitar a minha esposa sabe, a minha esposa, aquela situação. Os meus filhos não entendiam porque eram muito bebês, mas também sujeitar os nossos filhos àquela situação foi um desafio. Eu sei que quem está me ouvindo aí talvez também tenha passado por isso, não é um privilégio só nosso, mas a gente está aqui compartilhando um pouco da nossa história, né? Então, assim, várias vezes eu amanheci o dia e falei, vou voltar para Natal. E naquela época a gente não tinha ainda alguns irmãos que hoje nos apoiam, né? E querendo ou não, às vezes, Júnior, tem muitos irmãos que são bênção, que estão com você o tempo todo. Mas tem muitos irmãos que é só de fachada. Muitas vezes, as pessoas que deveriam te dar todo o suporte, elas não dão. Estou falando, inclusive, de líderes. Entendeu? Então, assim, aí você fica sozinho. Pergunta assim como é que tá de vez, como se fosse um estranho. Mas era justamente as pessoas que deveriam, digamos assim, te apoiar, tá com você. Não faz isso. Então é tipo assim, eu quando eu era criança, eu passo pelo grupo de escoteiro, a gente falava assim, TVS, quer dizer, te vira sozinho. Então assim, e não é assim. Então, claro, Deus coloca pessoas maravilhosas. Não vem de um lado, vem do outro. Mas acontece, conosco aconteceu também. A gente se sentiu, né, por pessoas que a gente entendia que deveriam estar mais perto, mais longe.
Mais longe. E para que não fique mal entendido, aqueles que estão ouvindo, né? O que o irmão está fazendo aqui não é uma crítica. O irmão está contando a realidade do que é a pessoa que vive no campo, no campo missionário, né? Principalmente em cidades do interior do Nordeste, né? E a realidade do campo missionário é essa que o irmão está trazendo aqui, né? Mas existe também, né, irmão? Que aí é o que eu creio que é que o irmão vai falar agora. Fica só com a coisa ruim, né? Eu já dei esse corte aqui, porque eu já sabia que o irmão ia falar, aí eu precisava falar isso. Que eu estou puxando isso do irmão, porque o irmão conte, porque para que aqueles que desejam realizar a obra do Senhor saibam que a obra do Senhor é da forma que o Senhor quer. Sim. Né? Não crie uma fantasia na sua mente porque você leu a biografia de alguém, ou você está vendo aqui a história do irmão Rafael, né? E você... vai ser do jeito que foi com o Rafael. Meu irmão, cada um tem a sua experiência. E essa história que o Rafael conta aqui é uma história que a gente conversou um pouco ontem, né, Rafael? E ela me impactou, né? Obviamente, ele não está falando aqui tudo do que a gente conversou ontem, mas, assim, esse tipo de relato missionário, tá? Tem centenas de obreiros que estão nessa situação hoje, tá? Então, você que é membro de uma igreja, que conhece um missionário, que você sabe que está lá no campo, né? Não imagine você que aquele missionário está ali recebendo todo o suporte humano. Eu estou falando aqui no sentido humano, o suporte divino. O Rafael está aqui hoje dando testemunho da obra que Deus fez na vida dele lá em Riachuelo e com aquela igreja lá, que hoje é uma igreja que está lá, firme e forte, para a honra e glória do Senhor, né? Com todas as dificuldades que a igreja e o obreiro passou, né? Mas está lá para a honra e glória do Senhor. Mas você que é membro de uma igreja, né? E você sabe que a sua igreja tem um missionário, enviou um missionário, né? Procura o contato desse missionário, né? Converse com ele, veja o que é que ele está passando lá no campo. Às vezes, até a sua conversa com ele já ajuda ele lá no campo, né? O irmão, ele está aqui em Fortaleza, ele saiu lá de Riachuelo, juntamente com outros irmãos lá do Rio Grande do Norte, para nos dar um apoio aqui na nossa igreja aqui em Fortaleza. Não é um apoio financeiro, é um apoio pessoal. É para dizer, irmãos, nós estamos juntos. Né? Sim. E eles vieram aqui, estão aqui dando o testemunho dele, mostrando que, irmão, aquilo que você passa, eu passei parecido, ou passei pior, né? É aquela história lá do profeta lá, que ele achou que, ficou só eu, aí Deus vai lá e, opa, não é só você não, tem outros também igual a você, né? E Deus, ele pega pessoas como nós e ele faz obras grandiosas, tá? Não pense você que são as grandes denominações, as grandes instituições que faz com que o evangelho se propague, não. São os missionários, os obreiros que você não conhece. Né? Aqui o caso do irmão Rafael. O irmão Rafael está lá na obra, lá no campo, e é uma obra que não é vista, né? O irmão Rafael não é famoso no YouTube, não é dono de uma emissora de televisão, né? Mas está lá. É ele que está ganhando almas lá para Cristo. Lá Deus está usando ele para ganhar almas, né? Mas aí fala, meu irmão, dessa tua chegada, como você falou, mas aí fala como está a igreja hoje, sabe? O irmão manda umas fotos. A igreja hoje já tem congregação no outro município, né? Já está começando trabalho no outro município, né? Então você vê que daquilo ali que aos olhos humanos, cara, aqui não vai dar nada não, né? Hoje já tem outra igreja nascendo com base naquele trabalho ali. Olha como Deus age, né? Mas fala aí, irmão, como foi, como que é isso aí? Teve aquele momento inicial que eu entendo também que foi uma maneira de Deus trabalhar em nossas vidas, né? Mas o tempo foi passando
Deus não deixou eu voltar para Natal. Graças a Deus por isso. E aí Deus foi colocando pessoas assim pessoas especiais, nossa, mais que especial, cara. E assim, são muitas pessoas, então eu não vou falar não vou citar os nomes, porque aí eu vou cometer injustiça com alguns. Mas as pessoas que porventura estejam vendo sabem, né? E aí as coisas foram melhorando, graças a Deus. A gente viu no começo trabalho, nos primeiros anos quase sem converter, assim, sem nenhum convertido e tal. Mas nos últimos anos a igreja... Isso dói, né, irmão? Dói. Eu falei, rapaz, que é que eu até tô fazendo errado? Como é que pode? Como é que pode, né? Você faz isso e tal. Enfim, mas aí é o tempo de Deus, né? Como eu falei, nós somos uma cidade pequena, então não sei se vai ser uma mega igreja um dia, talvez não, né? Mas hoje a igreja conta aí com aproximadamente, talvez mais de 30 pessoas. Tô falando mais porque todo mês um dá uma sumida, outro chega e se muda e tal. Mas é mais ou menos isso que a gente tem hoje. Isso é comum, né? É comum. O irmão, ele é membro da igreja, mas ele precisa ir para a capital. Para capital. A gente já perdeu vários irmãos, assim, perdemos, né, entre aspas, né? Vários irmãos. Interessante que esses irmãos às vezes vai ser missionário lá na capital, né? Não é legal isso, né? É muito bom. Então, assim, aí é muito comum esse êxodo porque não encontra lá. É a questão do trabalho, a questão do estudo, muitas vezes. Aí precisa sair. Então, é muito comum, assim, chega a criança, né, que a gente tenta fazer um trabalho com as crianças, a criança vem, chega na adolescência, na juventude e sai. Aí sai da cidade, tem que morar em outro local. A questão do trabalho também é muito forte. Então, para nossa realidade, é um número interessante, para nossa realidade, né? Então, hoje a igreja está, graças a Deus, está bem, tem os seus desafios, como toda igreja tem muita coisa para ser feita, mas hoje a igreja tem né, a estrutura mudou bastante. Então, graças a Deus, Deus tem sido muito gracioso conosco, muito gracioso. E a gente começou um trabalho em Bento Fernandes, que é uma cidade vizinha. Meu nome Bento Fernandes. Bento Fernandes. É uma cidade vizinha, colada com o Riachuelo, dá 15 quilômetros, é pertinho. Aqui, tem lugares aqui em Fortaleza que dá mais de 15, dá a depender de um lugar para o outro, né? Então, a gente iniciou, a gente tem um pontinho lá, a gente alugou um pontinho lá, pequenininho e tal, mas que dá para começar. Temos 2 convertidos que são firmes lá, um casal, o Murilo e a Maria, e a gente tem trabalhado para ir avançando. Então, graças a Deus, hoje já tem esse local. A gente tem um estudo com um irmão da igreja numa outra cidade chamada Lages, que fica a 50 quilômetros lá de Riachuelo, e a gente iniciou no mês passado um estudo numa outra cidade que fica mais indo para o litoral, chamada Macaíba, também é mais de 50 quilômetros, que é a filha do Murilo, inclusive. A filha do Murilo se converteu, só que ela mora nessa cidade e a gente está indo lá agora uma vez por mês, que por enquanto é o que a gente consegue fazer, né? Então, são 4 municípios da região que a gente está atuando. Isso. Duas cidades tem o local, Casa de Oração, né? Que é em Riachuelo, onde a gente mora, em Bento Fernandes. E em Lages e Macaíba são estudos, né? Então, iniciando agora esse momento aí. Quem sabe se no futuro a gente tenhamos também, né, igrejas nessas cidades, que por enquanto a gente não tem ainda, né? Então é isso. Uma coisa que eu acho que é importante falar, para não ficar só coisa ruim. Eu quero falar que, assim, eu tô lembrando aqui das palavras de Paulo, né? Essa leve e momentânea, né, tribulação não se compara, cara. Então, isso que eu falei, que são desafios, né? A gente acaba lidando com isso. Todos nós somos passíveis. Talvez tenha pessoas que passaram uma situação bem mais difícil do que a nossa, né? E eu creio que sim. Mas eu quero falar para vocês, assim, que nada se compara em vocês servir ao Senhor, cara. E hoje, né, 10 anos, né, de recomendação, nós estamos há 10 anos. Quando a gente olha para trás, Júnior, e se a gente tivesse a oportunidade de voltar e talvez fazer diferente, posso te falar, nós não faríamos diferente. Nós faríamos da mesma maneira. Nós somos realizados, satisfeitos, é um privilégio servir a Deus. Cara, é maravilhoso você ver uma pessoa que era de um jeito e é do outro. Nós sabemos que não é por causa de nós, é por causa do Senhor. Mas é um privilégio ser usado por Deus para que alguém chegue
a salvação por meio de Cristo, para que alguém seja transformado. Então, assim, é uma bênção, é um privilégio. E eu quero aqui até incentivar, né? Você talvez que é vocacionado, talvez tenha medo. Rapaz, fazer igual o salmista, né? Quando eu tiver medo, confiarei no Senhor. Confia no Senhor. Não confia em pessoas. A gente tem o costume de confiar em pessoas. Não confia. Confia no Senhor. E pode ter certeza, Deus vai agir muitas vezes de uma maneira que nós nem imaginamos. Deus vai fazer de uma forma totalmente diferente daquilo que nós tínhamos em mente, né? Achávamos que Deus ia fazer de uma maneira, mas Deus foi lá e fez de outra. Então, quero falar para vocês, isso que todos nós passamos, vocês também, cara, não se compara ao privilégio de servir a Deus, inclusive no interior de uma cidade do Nordeste brasileiro. Então, eu quero até que isso sirva. Caso alguém queira nos fazer uma visita, é só entrar em contato. Pode entrar em contato com você passa o nosso contato, pode entrar em contato também conosco. Hoje é tão fácil, né, a gente se comunicar, poder conhecer um pouco da realidade aqui também, do trabalho que você tem desenvolvido, que é um excelente trabalho. Estamos muito felizes e contentes por estar aqui com vocês. Para nós tem sido uma bênção. Você falou assim, para dar um apoio a vocês. Rapaz, a gente tem que estar saindo apoiado. Então é uma bênção, cara. É maravilhoso ouvir a sua história. E isso que o irmão falou agora é o segredo para a gente continuar caminhando, né? Eu sei que muitos dos que estão nos ouvindo, né, talvez tenham passado por aflições e sofrimentos muito maiores ou parecidos, ou menores, mas acham que esse sofrimento você não vai conseguir suportar, né? Eu acho que é isso que o irmão Rafael está falando, sabe? Olha para o alto, meu irmão. Exatamente. Olha para o alto. O mundo não é só esse aqui, não. O reino para o qual a gente trabalha é o reino do Senhor. Nós estamos aqui de passagem e tendo a certeza, né, que, como o irmão falou, não se compara. Não. Aqui, isso aqui que é momentâneo, meu irmão, não se compara com o que Deus tem preparado para nós, né? E, irmão, eu gostaria que nesses últimos minutinhos, se o irmão puder, fala um pouco da mensagem que o irmão tem pregado, né? Esse evangelho que transformou as nossas vidas, que tem transformado vidas de pessoas lá em Riachuelo. Esse evangelho que há 2000 anos tem sido anunciado e tem tirado as pessoas da morte para a vida, né? O que é o evangelho, meu irmão? Como que a gente pode ser salvo? Como que a gente pode alcançar a Deus, alcançar o céu? Né? Fala pra gente, irmão, aí, e fica essa mensagem final aí pra gente refletir, aqueles que ainda não ouviram, né? Talvez você conheça ou tenha experiências ruins com algumas igrejas por aí. Saiba que ainda existe servos do Senhor que pregam a mensagem do Senhor. Mas que mensagem é essa, meu irmão? Fala aí para nós. Acho que a gente pode iniciar, talvez trazendo a semântica do Evangelho. São boas notícias, são boas novas. Mas para a gente chegar a isso, ao Evangelho, eu acho que é importante a gente falar por que é necessário nós entendermos o Evangelho. Essa boa notícia. E que boa notícia é essa? Boa? Por que ela é boa? É porque tem uma ruim. Eu vou falar com a ruim. Quando Deus ele criou todas as coisas, inclusive o ser humano, Deus ele criou tudo perfeito, em perfeita harmonia. A gente vê isso lá em Gênesis, lá no capítulo 1, capítulo 2. Mas o homem, o ser humano, se meteu em muita astúcia. E lá no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê aquela conhecida narrativa de que o homem desobedece, tanto Adão como Eva, a queda humana. Então, na partir daquele momento, há uma separação. E morte quer dizer isso. Morte quer dizer uma separação.
E a gente pode pensar numa separação física, que é a morte física, é quando essa parte imaterial, para quem é dicotômico, né, e tricotômico, a parte do espírito, ele se separa do corpo, então há uma morte física aí, mas a morte espiritual, que é quando esse ser, que ele vai ressuscitar no final, então vai voltar a ter uma união da parte material com a imaterial, e que vai ser lançado num lugar terrível, chamado Lago de Fogo. A Bíblia diz que essa é a segunda morte, a morte espiritual. Então vemos, quando há pecado, existem duas mortes, pelo menos para um grupo de pessoas, que eu vou especificar mais na frente. Essas pessoas irão morrer fisicamente e, por causa dos pecados, morrer espiritualmente também. Todo ser humano, a partir de Adão e Eva, ou seja, a gente engloba todos aqueles que são seres humanos, do primeiro ao final, eles passaram a nascer com uma natureza pecaminosa. O salmista fala isso. Davi, no Salmo 51, verso 5, ele fala que em pecado concebeu minha mãe. Tanto é que por isso que a gente não precisa ensinar a criança a fazer coisa errada, ela já vai fazer naturalmente. Então, nós... Tem criança pequena em casa, sabe disso. Sabe o que é isso. Precisa ensinar ela a pecar, ela já nasce sabendo. Já desse jeito. Ou seja, se a pessoa não tiver, em algum momento da sua vida, a compreensão do que é o evangelho, e não se apropriar, e não ter uma mudança de direção, infelizmente, está condenado. Então eu quero falar para você que tanto eu como você, nós somos pecadores, já nascemos pecadores. E já nascemos separados de Deus. Então o que o ser humano merecia por causa do pecado era a morte eterna. A alma que pecar, essa morrerá. O profeta fala isso. Mas aí, por causa do grande amor que Deus tem para conosco, e isso a gente vê um indício disso lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando fala do descendente da mulher, uma referência a Jesus Cristo. Passou-se vários anos, os profetas, muitas pessoas anunciando, e aí quando é na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, quando foi no tempo certo, Jesus Cristo, que também é Deus, ele se encarnou, ele passou a habitar entre nós. Passou-se lá mais de 30 anos aqui na Terra, né? E chegou a morrer na cruz para nos salvar. Estou só contextualizando, para dizer o seguinte: a morte de Cristo, porque o salário do pecado, lá em Romanos fala isso, é a morte. De que maneira eu posso resolver o problema da morte? Com outra morte. E essa morte tem que ser de uma pessoa perfeita, uma pessoa eterna. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Então agora eu vou tentar mudar aqui no linguajar para dizer o seguinte: eu e você somos pecadores. Já nascemos pecadores. E estávamos condenados à condenação eterna. Mas no momento em que Cristo vem, ele morre na cruz, ele resolve aquele problema. Essa é a boa notícia, é o evangelho. Ele resolve aquele problema, ele paga o preço do nosso pecado. E a partir de então, todo aquele que depositar sua fé em Cristo, crer nele, não que ele foi bonzinho, não, crer nele como salvador da sua vida. A Bíblia diz que a pessoa, nesse momento, no exato momento, passa a ter a vida eterna. O Evangelho, ele nos garante salvação para a eternidade. E eu vou fazer uma observação, que eu estou preocupado com os dias que a gente está vivendo. Muitos acham que o Evangelho eu vou lá para a igreja, falam assim, eu vou para a igreja, eu estou passando um problema de saúde, achando que Jesus Cristo, se ele for para a igreja, vai resolver o problema de saúde. Pode acontecer? Pode resolver? Pode. Mas esse não é o foco do evangelho. Se eu seguir o evangelho, se eu seguir eu vou ser uma pessoa rica. Deus pode abençoar se ele quiser. Mas isso é uma garantia? Não. A garantia da salvação é que nós não seremos o quê? Condenados. E o que aguarda uma pessoa sem Cristo é terrível. A Bíblia diz que essa pessoa vai para o inferno, é um lugar de tormento, de choro, de dor, e no futuro, lá na frente, vai ser lançado no lago de fogo. E vai ser terrível lá. Então, o evangelho é uma boa notícia para um grande problema que nós tínhamos, que é o pecado. E só Jesus para resolver esse problema. Então, se você que está me ouvindo, me assistindo, nos ouvindo, se você entende, conseguiu compreender
que nós somos pecadores, todos nós. Porque tem gente que acha, nunca matei, nunca roubei. A Bíblia diz que só não pensar a gente peca. Todo ser humano, sem exceção, é pecador. Claro, Jesus Cristo não pecou, não conheceu o pecado. Mas, tirando Jesus Cristo, quem passou por essa terra, como ser humano, pecou. E esse pecado gera morte, causa morte. E só Jesus para nos livrar dessa morte eterna, dessa condenação eterna. Então, se você entende que é um pecador, entende que está perdido diante de Deus, e entende que só quem pode resolver esse problema não é pelos nossos méritos, não. Você pode ter dinheiro, você pode ser isso. Não compra a salvação. Salvação não compra, salvação não se troca, salvação se ganha. Por meio de é um presente. Então, você que ainda não fez isso, faça isso. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, Júnior. Eu tô conversando aqui com você, eu não sei o dia, eu não sei daqui a 1 minuto, quanto mais o dia de amanhã, cara. Então, assim, não sabemos até quando teremos a oportunidade. Quem sabe se essa não é a última oportunidade para alguns. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e você passa a ter a vida eterna. Amém, meu irmão. Amém. É muito importante isso que o irmão enfatizou na sua mensagem, que o Filho de Deus, ele não morreu para que você ficasse bom da sua dor de cabeça, você ganhasse um carro, você ficasse rico. Aquele sangue precioso derramado na cruz do Calvário morreu para te salvar. Para te salvar. E a única coisa que ele exige de você é: arrependa-se dos seus pecados e creia nele. Isso aí. Meu irmão, não precisa você pagar, não precisa você dar dinheiro, comprar a salvação, realizar sacrifícios de animais. O sacrifício foi realizado. O Filho de Deus teve o seu corpo perfurado. O seu sangue foi derramado sobre aquela cruz para te salvar. Então, isso tudo por amor, por misericórdia, por graça. E a grandeza dessa salvação não pode ser resumido a milagres, tá? Eu sei que Deus cura câncer, Deus cura as doenças mais terríveis que você pode imaginar. Deus tira pessoas da pobreza, coloca na riqueza. Deus, ele abre o mar, mas aquela obra que ele fez lá na cruz, que o irmão bem resumiu aqui, ela foi para resolver o nosso real problema. Nós nascemos pecadores e por conta deste pecado, nós estamos destinados à condenação eterna, separados de Deus, inimigos de Deus, e o Filho de Deus vem, faz essa reconciliação. Ele te chama, vem. E ele diz que através dele nós chegamos ao Pai. Né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, ele te chama, creia, né? Já passou do tempo de você estar resistindo. Você que está nos ouvindo, já passou do tempo de você estar resistindo, tá? Não lute contra o Senhor, né? Você sabe, ele tem agido no seu coração, renda-se a ele, creia nele e tenha essa mudança de vida. Você vai viver uma vida nova, não olhando só para as coisas terrenas, mas sabendo que Deus tem guardado uma herança preciosa no céu. E essa herança está segura. Não há ladrão que roube, não há ferrugem que corroa. Essa herança está segura no céu. E como o Senhor Jesus falou, não é, meu irmão? E a gente vive nessa esperança, né? Ele virá nos buscar. Amém, amém. Ele virá nos buscar e estaremos para sempre com o Senhor. Amém, meu irmão? Amém, amém. Que maravilha. Irmãos, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu gostaria de passar mais tempo aqui conversando com o irmão Rafael e talvez a memória do celular ia para o espaço, porque o irmão tem muitas histórias para contar, né? E orem pelo trabalho do irmão Rafael, pela obra missionária aqui no Nordeste. Irmãos, o Nordeste ainda é um campo missionário que precisa de obreiros.
Muito mesmo. Precisa de obreiros. Nós temos aqui o irmão Rafael, está aqui conosco aqui na nossa casa, aqui, o irmão Wesley, né? Veio também o nosso querido irmão Cal, né? O irmão Cal, a bênção do Senhor, veio para trabalhar aqui conosco, né? E dar aquele apoio, né? Então a gente precisa de obreiros, tá? E incentive os missionários da sua igreja, tá? E eu vou colocar os contatos aí do irmão. O irmão tem redes sociais, como é que é? Tem Instagram, essas coisas. Eu sou amarrado nisso daí, mas não sei se o irmão tem. Cara, eu não tenho Instagram. Tá? Mas tem o mas Facebook. Eu tenho um Facebook, mas que usa minha esposa, nem sei a senha. Mas eu tenho o Facebook, tenho o contato, né, do Instagram, então posso passar. Tá? Então a gente vai deixar aí uma forma de vocês entrar em contato com o irmão. Orem pelo trabalho dele, tá? Se for de Deus tocar no seu coração de apoiar esse trabalho lá em Riachuelo, né? Entre em contato com o irmão, né? Veja o que você pode fazer, o que você pode realizar, né, meu irmão? Você aí que é da Igreja dos Irmãos aí, muito forte aqui em alguns estados do Brasil. Aqui no Nordeste, a gente precisa de mais obreiros, tá? Então, se você está pensando em ir para algum campo missionário, talvez estiver pensando aí, talvez para a Índia, né? Como a esposa do irmão, que ele ia ir para a Índia. Não, mas tão longe assim. Tem um campo aqui ainda necessitando de gente trabalhar, tá? Gente para trabalhar. E tem muita gente trabalhando, mas ainda precisa de mais gente, né? A seara é grande. E vamos orar ao Senhor para que o Senhor mande mais obreiros para o trabalho do Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado mais uma vez. Deixa seu like aí, né? Coloca um comentário. Se você conhece o irmão Rafael, coloca aí seu comentário, né? Se você é da cidade de Riachuelo, não sei, se você é daqui de Fortaleza, coloca aí, se você é do movimento dos irmãos, coloca aí nos comentários aí qual é a sua localidade, qual é a sua igreja local, né? E que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e até a próxima. Até a próxima. Queria eu dei umas tossidas, eu tô me recuperando de uma gripe, por isso que vocês relevem aí. E outra coisa que eu queria falar, além de agradecer e reforçar a nossa gratidão, é dizer que, assim, claro que eu tô aqui representando, mas eu preciso destacar o quanto a minha família e o quanto a igreja em Riachuelo são bênçãos nas nossas vidas, pessoas extremamente atuantes, pessoas que muita coisa, são eles que fazem, são eles que têm as ideias. Então, assim, eu acho que é justo eu registrar isso aqui e registrar tantas e tantas pessoas, um grupo de irmãos que tem nos abençoado, que tem nos apoiado de várias maneiras, não só de Riachuelo, mas fora de Riachuelo. Então, a gente quer agradecer e dizer que abaixo de Deus, né? Sem esses irmãos não seria possível. Então, a gente quer reforçar que cada um de vocês realmente fazem parte de tudo isso e que Deus abençoe, que Deus continue cuidando. Um forte abraço, foi uma alegria e prazer poder estar com vocês. Amém. São instrumentos de Deus, né, meu irmão, que Deus usa para agir, né? Então é isso, meus irmãos. Que Deus retribua aí 100 vezes mais a vocês que apoiam esse trabalho lá em Riachuelo, tá? O irmão Rafael, né? Abraço aí pro teu irmão lá que trabalha lá no Palavra da Vida, lá no... O Luiz Antônio lá, vou mandar para ele. Então, Deus abençoe, meu irmão, e que Deus cuide de todos vocês. Amém? Amém. Até mais. Tchau.